Vamos fechar algumas ideias. Sentem aí, fiquem à vontade, curtam bem esse fechamento de ciclo, né? E sempre lembrando, né, as questões que ficarem, vão colocando aí no grupo. Não quero desativar o grupo, deixa lá ele para a gente trocar ideias à medida que vocês estiverem experimentando essas ferramentas, experimentando esses conhecimentos. Tragam aí as experiências, compartilhem, enfim, vai ser bem legal. Tá bom? Então, vamos lá. Nós estamos falando ainda sobre o sistema endócrino e as nossas glândulas, tantas glândulas e seus hormônios, né? E é sempre bom lembrar, repetir, que o sistema endócrino ele é aquele elemento que está muito ligado, digamos assim, ao elemento espiritual. De certa forma, é onde o espírito, assim, de forma muito mais direta, ele se relaciona com a estrutura física. É a primeira porta que tem entre o espiritual e o concreto. É justamente o sistema endócrino. E a sua carga de hormônios, todas elas têm muito a ver com o meu estado emocional. As minhas emoções, as emoções da minha alma, né, vão repercutir aqui no meu corpo através do sistema endócrino e através das glândulas e através dos hormônios que essas glândulas estão produzindo, né? Então, agora a gente vai falar um pouco sobre os hormônios folículo-estimulantes. Sempre lembrando que como é que a gente vai ter acesso a essas informações? Quando a gente acessar os exames, né? O endocrinologista, o clínico geral, enfim, aquele especialista que estiver cuidando do paciente, vai avaliar que ele está com uma série de características físicas, fisiológicas, e aí ele vai encaminhar para que ele se faça os exames hormonais. Aí, quando ele tiver esse exame, é lá nesse exame porque a gente não consegue acessar e saber como é que os hormônios estão sendo produzidos ou não. A gente vê causas que imagina, por essas causas, o hormônio tal deve estar irregular. E aí o exame confirma. Então, quando vocês se depararem com alguém que traz lá a informação, o hormônio folículo estimulante, ele está baixo, ele está fora dos padrões, a gente vai pensar nas seguintes questões, né? Aquela vibração espiritual, aquele tônus existencial que o ser carrega no nível maior, ele está tendo dificuldade de se manifestar na matéria. Então, aquele meu padrão vibratório, ele está muito... há uma densidade na minha vida, há uma densidade no meu agir, no meu pensar, no meu falar, no meu sentir, de tal forma que essa vibração sutil ela está tendo dificuldade para penetrar o campo material, ela está tendo dificuldade para se manifestar aqui no concreto, né? Então, assim, aquilo que está lá vibrando lá em cima, o indivíduo ele não está conseguindo trazer para aqui para o campo material. E aí o hormônio folículo estimulante ele vai estar baixo. Se, ao contrário, ele está muito trazendo todas as vibrações, aquela pessoa que ela está sentindo tudo no ambiente, está sentindo tudo das pessoas, então ela já se arrepia tudo, já sente, já treme, já sente frio, já se abala. Então, isso quer dizer que esse hormônio ele está lá produzido em grande intensidade. Por quê? Porque está tendo um desequilíbrio entre essa questão de sentir o vibratório, sentir o espiritual e o materializar. Eu estou muito mais ligado no sutil, no espiritual, do que propriamente aqui no concreto. Essa é a primeira questão do hormônio folículo estimulante, né? Então, lembra disso. Eu vivo numa relação entre o concreto e o sutil, entre o imanente e o transcendente. Isso é o natural da criatura humana. E essa relação, esse encontro, ele precisa estar harmonizado. Eu preciso saber trazer o que é de lá para esse plano, manifestar e viver essa manifestação, mas eu também preciso viver a questão concreta de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais intensa. Então, se eu só vivo sentindo as coisas de lá, ou se eu não sinto nada de lá, o meu hormônio folículo estimulante vai ter problema. Primeira reflexão do dia. Segundo hormônio da hora, ainda dentro do sistema endócrino, nós agora vamos fazer algumas pequenas reflexões sobre o hormônio luteinizante. Luteinizante, né?
Então, esse hormônio, vou mudar aqui para vocês estarem vendo algumas dicas, né? Porque fica mais fácil a gente visualizar algumas ideias e ir trocando, então, algumas ideias a respeito. Então, vocês todos estão vendo aí, né? O hormônio luteinizante, ele vai trabalhar diretamente na questão da ovulação. E, simbolicamente, a gente vai entender o período de ovulação na mulher como aquele período em que há uma abertura para o fértil, há uma abertura para o criativo, há uma abertura para a criação de uma forma geral. A criação vai se dar a partir do momento em que a ovulação está acontecendo de uma forma equilibrada. Então, quem trabalha no plano concreto, no plano mais prático, o hormônio luteinizante é que cuida desse estímulo da ovulação, né? A nível sutil e a nível simbólico, esse hormônio ele tem um trabalho ligado à presença e manifestação da energia yin. Então, assim, tudo aquilo que é ligado ao yin, ao feminino, ele, quando está em equilíbrio, esse hormônio luteinizante ele vai estar dentro daquelas chamadas taxas, ele vai estar dentro daqueles números padrões lá definidos pela medicina como ideais. Se está muito alta, isso quer dizer que a energia yin ela está se sobrepondo além daquilo que ela deveria se manifestar. Tanto a mulher quanto o homem, eles apresentam a energia yin em si. Então, eu, masculino, eu trago energia yin. A mulher traz energia yin. É claro que ela traz uma quantidade maior que eu enquanto homem. Mas, mesmo ela tendo um número X a ser trabalhado, se vier um pouco a mais... deixa eu dar uma pausa para dar uma... pequena pausa para uma série de longos espirros. Então, quando a energia na mulher, a energia yin, ela está se apresentando de uma forma mais intensa, maior quantidade, isso quer dizer que esses atributos do yin eles estão pesando, está faltando o lado yang na presença daquela, na existência daquela mulher. E quando as taxas do hormônio luteinizante estão muito baixas, isso quer dizer que a energia yin também está baixa, o yang está predominando. E o yang que a gente vai entender aquela coisa mais bruta, aquela coisa mais de imposição, aquela coisa mais de combate, aquela coisa mais de enfrentamento. Então, esse aspecto ele vai estar se manifestando na vida daquela mulher, tá certo? O hormônio luteinizante ele vem nos falar também de um movimento, né? O nosso movimento existencial ele precisa de um sentido, ele precisa de um direcionamento, e cada um de nós vai ter um ritmo, e cada um de nós vai ter um tempo. Se esse direcionamento do meu movimento existencial, não é só o movimento ali do cotidiano, não, o movimento da minha própria presença na vida, se esse movimento está acontecendo de forma equilibrada, de forma realmente proveitosa, ou seja, eu estou indo para onde eu devo ir, eu estou me encaminhando para onde eu devo me encaminhar, eu estou no tempo oportuno, estou indo rápido, eu estou indo devagar. Então, esse ritmo, esse tempo, essa direção estão ligadas a esse hormônio luteinizante. Então, esse hormônio alto demais, a sua presença, ou baixa demais a sua presença no nosso organismo, ele vai falar isso também, né? Será que o meu movimento... E lembra bem essa coisa, né? A gente falou da ovulação, a gente falou do equilíbrio da energia yin, da energia yang. Então, isso tudo é que está compondo o meu movimento. Se uma das minhas, no caso da mulher, se a energia yin está a mais ou está a menos, isso automaticamente também vai influenciar no próprio movimento dela, no sentido em que ela está conduzindo. O movimento é como eu realizo meus contatos, como eu convivo, como eu produzo, né? O que eu busco, o que eu valorizo, o que eu nego. Então, se eu estou num caminho, naquele caminho que é o meu caminho ideal, eu vou saber aproveitar o tempo, eu vou saber aproveitar os recursos, eu vou saber aproveitar as relações que vão se dar. Eu não vou estar nem apressando nada e nem retardando ou postergando alguma coisa.
Então, essas são as ideias que estão por trás do hormônio luteinizante. Ainda dentro do sistema endócrino, nós vamos agora trazer algumas reflexões sobre os nódulos ou tumores na nossa tireoide, né? É um tema que, acredito, está alcançando cada vez maior número de pessoas. Vocês vão ver quantas pessoas estão com problemas nessa área, quantas pessoas estão retirando essa glândula, quantas pessoas... Isso vai também na casa dos cânceres, essa coisa toda, né? Então, a gente precisa entender que elementos simbólicos, que distúrbios psíquicos, que distúrbios emocionais estão por trás disso. É claro que a medicina vai considerar toda a questão da alimentação, a questão das influências químicas, radioativas, né? A questão dos vícios, álcool, cigarro, fumo, tabaco, né? As drogas de uma forma geral. E boa parte dessa medicina já está considerando o elemento psíquico-emocional. A psicossomática já trabalha com isso já há muito tempo. Então, vamos trazer alguns pontos, vou pontuando para vocês e a gente vai, à medida que pontua, vai trazendo algumas reflexões em cima disso. Então, a primeira coisa que os tumores e os nódulos na tireoide estão nos falando é sobre um movimento de autoabandono. Esse é o primeiro ponto. Eu me abandonei. Eu não estou aqui. Eu estou no cuidado do outro, eu estou na atenção ao compromisso com um coletivo, seja ele com a família, seja com pessoas individuais, um filho, um irmão, um pai, uma mãe, um parceiro, uma parceira. Então, eu passo desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, o centro da minha preocupação é o outro. Então, isso, de uma forma indireta, isso está falando que eu estou abandonando a minha própria presença com relação a mim mesmo. Então, eu estou me deixando de lado. Então, o grande desafio, primeiro, que o nódulo na tireoide, os tumores e nódulos, eles vêm nos falar é recomponha-se, reencontre-se, acolha-se. Essa é a primeira fala, né? É claro que se eu não estou aqui, eu não estou presente na minha existência, como é que eu vou ter uma autoestima? O movimento auto, a ideia de auto em si, ela já grita isso, né? Se eu estou no outro, eu vou ter uma autoestima, né? É mais ou menos isso. Então, uma diferença muito grande entre ter uma autoestima e uma autoestima. Então, a baixa autoestima já cai. Então, você não consegue mais cuidar de você, investir em você, valorizar você, dar espaço para você, entender você, respeitar você mesmo. Por quê? Porque você está fazendo tudo isso para o outro. Eu tenho que deixar o outro de forma nenhuma. Há um exercício, né? Há um desafio muito legal. Buscar o equilíbrio entre essa minha presença, meu cuidado e estar na vida do outro, estar presente na vida do outro. Basicamente, isso vai se dar porque eu estou no movimento eu preciso da aprovação do outro. Essa necessidade de aprovação do outro, ela tem a ver com sentimento de culpa, eu devo alguma coisa, seja consciente ou inconsciente, seja dessa vida ou de vidas outras, né? E a gente vai perceber que pessoas que passam uma vida inteira se dedicando ao cuidado de outra pessoa, né? São espíritos que a princípio trazem uma dívida, né? E elas têm que sacrificar, inclusive, a própria vida para cuidar do outro. Você vê isso, pais que fazem com filhos, né? Os filhos acabam explorando muito os pais e acaba criando também essa meio que ciclo vicioso. Eu me anulo para você e você me explora. Eu que estou recebendo tudo, vou construir um estado de comodidade, porque, né, convenhamos, é muito prático, é muito gostoso você ter alguém que faça tudo por você. E se eu não tiver maturidade, eu não sei dosar isso. Eu recebo e aquilo vai sendo tão bom, que eu vou querer mais, eu vou cobrar mais. E nada do que você fizer vai estar bom. Então, você já não tem resposta. Você está fazendo, não tem um retorno daquilo que você está fazendo. Aí vem um sentimento de baixa autoestima, aí vem uma necessidade de fazer mais. Então, você vê hoje aqueles pais que se matam de trabalhar para dar o melhor para os filhos, dar tudo para os filhos, e eles não desfrutam nada. Então, você vê um filho que tem um celular super moderno e um pai que tem um celular fajuto aí, né, que mal faz uma ligação, mas diz, não, meu filho, e ele vai nesse movimento de anulação, não tem um mínimo de equilíbrio.
Estou nem dizendo cuidar mais para mim, que é o natural, né? Eu estou produzindo, eu estou realizando, então vamos lá, até para você aprender que isso existe, você vai construir o seu, mas eu não faço isso. Há um sentimento de dívida, há uma necessidade de ser aprovado, tá? E aí, automaticamente, essa necessidade vai me levar a uma dependência de resultados. Então, eu vou fazer coisas, eu vou produzir, eu vou realizar, e o grande lance desse resultado promissor, eu vou entender não assim, eu vou fazer algo, por exemplo, fazer um bolo, e o bolo ficou, pô, legal, ficou gostoso. Então, esse não é o resultado promissor. O resultado promissor é eu fazer o bolo ficar bem legal, eu passar para você e você me elogiar por isso. Você me dá, nossa, seu bolo está bom. Então, o resultado promissor, que essa glândula, os tumores e os nódulos na tireoide vêm falar, é uma necessidade de que aquilo que eu fiz tenha sido reconhecido no meio em que eu estou. Então, imagina a frustração que vai se dando, porque eu construí a pessoa, eu construí a minha relação, seja com meu filho, meu parceiro, ou quem quer que seja, com meus empregados, enfim. Eu construí uma relação de tal forma que essa criatura ela vai estar se acostumando sempre a receber, só receber, e automaticamente ela vai entrar num ciclo de cobrar mais. Ela recebe, eu cobro e eu dou, ela cobra e eu dou, ela vai cobrar mais. Então, inconsciente ou inconscientemente, ela vai ter a percepção, eu tenho todos os direitos. E essa pessoa não vai construir nenhuma devolutiva, essa pessoa não vai construir nenhum movimento de gratidão, de reconhecimento, de valorização, de respeito, né? E aí o que vai acontecer? Eu não vou ser valorizado, não vou ser reconhecido, não vou ser respeitado, automaticamente o que eu estou fazendo não vai ter sentido. E aí vai o sentimento de frustração, de fracasso. Isso tudo, é claro, por consequência, vai me levando a um lugar além de mim mesmo. Eu vou me distanciando de mim. Eu vou me ocupando e me preocupando e cuidando tanto do outro que eu passo a viver a vida do outro. Eu passo a estar presente na existência do outro. Mas lembra disso? Eu já não estou aqui em mim. Eu já me abandonei. Eu estou cada vez mais distante de mim. Então, os meus relacionamentos eles vão ser cada vez mais, digamos assim, eu vou esperar mais desse relacionamento. Porque olha o raciocínio, eu não estou em mim, eu estou em você. E se você estiver em mim, eu estou satisfeito. Se você me der atenção, se você fizer alguma coisa para mim, eu vou estar feliz. Pode ser uma coisinha de nada. Sabe aquelas pessoas que criam uma dependência afetiva e emocional e a pessoa passa a mão na cabeça, sacaneia. Aí vai lá e faz um gestozinho, aí você, fulano mudou, agora fulano cuida de mim, agora fulano me ama e tal. Aí já se enche de amor, aí já retoma todo o cuidado, mas ela recebeu uma migalha diante daquilo tudo que ela está oferecendo, e ela não consegue perceber. E aí ela vai se afastando cada vez mais de si mesma. E essas pessoas, elas vão viver, digamos assim, muito em função de investir e ter expectativa nas relações. Lembra disso, eu não estou em mim, eu estou no outro, eu estou cuidando do elemento externo. Então, o que vale, o que dá sentido à minha vida? O outro na minha vida, essa relação. Então, eu vou ter expectativa de que essa relação seja boa, eu vou ter expectativa de que o outro seja bom para mim, eu vou ter expectativa de que o outro cuide de mim. Olha só o tanto de expectativa que eu vou criando aí. E onde está o cuidado para comigo mesmo? Não existe. Não existe. Então, tudo que eu tenho de expectativa, eu vou investir no outro. Eu só vou ser feliz se essa relação aqui der certo. O que vai acontecer, turma? O que vai acontecer? Eu vou estar aberto, eu vou estar vulnerável e eu vou me decepcionar. Eu vou me decepcionar por quê? Porque eu estou reforçando no outro o cuidado dele para consigo mesmo. Ele vai se tornar egoísta, cada vez mais egoísta. Ele vai se tornar cada vez mais atento às suas próprias necessidades. Então, ele vai cuidar dele, automaticamente ele vai cuidar dele, ele não vai cuidar de mim. Então, eu vou me decepcionar. Então, o acúmulo de decepções, ele vai alimentar os nódulos e os tumores na tireoide. Então, vamos já pensar o quanto a gente está se decepcionando. E decepção vem atrás da tal das expectativas, né? É claro que eu estou construindo coisas com esse tipo de padrão de atitudes, eu estou construindo um espaço de relação onde o outro vai estar sempre bem, o outro vai estar fazendo tudo maravilhosamente bem
para ele. E eu estou investindo nisso, eu não estou trabalhando um posicionamento de, pô, me dá atenção, me respeite, seja grato e tal. Eu não, eu estou só fortalecendo a presença da vida, eu estou só fortalecendo o outro na sua própria vida. E é claro, né, ele vai ter um direcionamento voltado para realizar o que ele acredita que é bom para ele. Então, automaticamente, eu vou me decepcionar, porque eu não vou receber. E aí eu vou me abalar. Agora, imagina, eu estou vivendo quase que 24 horas em função de atender a expectativa do outro. Eu estou vivendo quase que 24 horas em atender as necessidades do outro. A partir do momento em que o outro cuida dele mesmo, o outro não vai cuidar de mim. Eu não dei espaço, eu nem disse que eu precisava. Eu ajo de uma forma de uma entrega tão intensa, que o outro lê de forma clara que a minha razão de ser é cuidar dele, entende? Eu lembro de um outdoor que eu vi, acho que já comentei isso com vocês também. Eu vi um outdoor no Dia dos Namorados, na Semana dos Namorados, em que uma jovem fazendo uma declaração de amor para o seu parceiro, ela dizia assim: o que eu mais amo em você é a forma como você me ama. Ou seja, cadê o meu amor por você? Se você me ama, se você cuida de mim, então você é importante para mim. A importância de você está em cuidar de mim. E se eu faço isso com o outro, eu vou estar alimentando isso no outro. E o que ele vai me oferecer de volta? Nada. Aí eu vou ter só decepções, eu vou ter só tristeza, eu vou estar acumulando aqui, né? E aí eu automaticamente vou me bloqueando mais ainda, vou me afastando mais desse. Mas esse me afastar é interessante, olha só que maluco. Porque se eu crio uma decepção com esse meio externo e eu me bloqueio para ele, mas eu me volto para mim mesmo, eu até que ainda estou fazendo uma coisa bem positiva. Mas olha só, lembra que eu estou falando, desde o começo, aqui quando a gente fala dos tumores e os nódulos na tireoide, eu estou falando que a primeira pessoa já saiu dela mesma, ela já se abandonou, ela foi viver em função do outro. Então, ela não está nela, ela está no outro. E aí ela é abandonada pelo outro, e ela, então, não está com o outro, mas ela também não está consigo mesma. Onde que ela está? Onde que ela está? Ela não está. Ela não está. Não tem um lugar dela. Então, você vai ter aquelas pessoas que vão estar o tempo inteiro falando que não tem um lugar no mundo. Elas não acham um lugar seu. Isso não é só um lugar físico, uma casa, um ambiente. Na própria casa, elas não têm um lugar delas. E elas não construíram. Sabe aquelas pessoas que não construíram espaço de intimidade? Então, elas moram num ambiente, seja ela uma casa com pessoas, outras pessoas, irmãos, parentes, marido, filhos, enfim. E ela está no quarto, as pessoas entram no quarto de qualquer jeito, ou nem bate na porta. Ela está no banheiro, as pessoas entram no banheiro. Ela tá lendo um livro lá na sala, alguém liga a televisão. Ela está assistindo televisão, alguém vem e muda de canal. Ela não tem espaço dela. Então ela vai dizer, mas onde é o meu lugar? Ela está um grupo de pessoas falando uma coisa, ela fala, mas isso, aí todo mundo olha assim, já muda de assunto, nem responde o que ela perguntou, o que ela falou, nem comenta a ideia dela. Então ela vai começar a ter essa percepção de que ela não tem um lugar na existência, ela não tem um lugar no mundo, um lugar físico, um lugar psíquico, um lugar emocional, ela não tem um lugar. E o pior de tudo é que ela não tem nenhum lugar externo, mas ela também não tem um lugar interno. Lembra que eu falei que ela abandonou a si própria, ela está em um outro lugar. Só não se sabe aonde. Ela não está nela, não está no outro, não está no ambiente. Onde que essa criatura está? Isso aqui é base para o Alzheimer. Isso aqui é base para o Alzheimer. Essa pessoa, ela vai construir um sentimento de que os objetivos dela não são alcançados. Ela vai ter muito, muito forte essa ideia de que meus objetivos nunca são alcançados, meus sonhos não são realizados. Mas aí, deixa eu ver o raciocínio que a gente está construindo aqui. Quais são os objetivos dela? Quais são os sonhos dela? Né? Ela vive em função de agradar o outro, ela vive em função de atender as expectativas do outro, ela vive em função de ler o que o outro precisa para ela estar sempre pronta e atuante. Mas e ela? Qual é o meu objetivo? Vou fazer um curso, eu vou aprender isso, vou fazer uma caminhada, vou ler um livro, eu vou fazer uma viagem. Mas se você
está lendo um livro, do seu trabalho, do seu estudo, qualquer coisa, ela vai ler o livro também, para poder comentar alguma coisa com você. Se você perguntar, tiver alguma dúvida, ela ajudar você. Ela vai desenvolver, ela vai programar uma viagem, mas ela primeiro quer saber para onde você quer ir. Aí ela vai saber para onde você quer ir, e em função de onde você quer ir, ela vai se organizar para ela também. Ela não tem assim, eu queria ir para tal lugar. Lembra que eu falei que ela constrói uma presença no coletivo, familiar, ou grupo comunitário, onde qualquer lugar que ela faça parte, em que ela não tem mais voz ativa. Ela não tem, porque ela nunca se posicionou, ela esteve sempre acompanhando o movimento. Ou aquela pessoa específica, ou aquele grupo quer isso, ela está junto com eles. Se aquele grupo volta por uma coisa, ela volta, vamos pintar de vermelho, vamos pintar, okay. Ela, não, mas a gente podia pintar de azul. E ela chega em tal estado de autoanulação que o dia que ela pinta, a gente podia pintar, que ela fala, um dia a gente podia pintar de azul. Ninguém nem ouve o que ela está falando, porque ela não construiu já há muito essa presença de uma fala, essa coisa de uma, digamos assim, de uma presença consciente lúcida, né? Automaticamente também essa pessoa, ela que vive tão ocupada em atender às necessidades do outro, a sua produtividade, seja ela acadêmica, seja ela profissional, seja ela qual for, ela vai estar sempre cheia de barreiras. Por quê? Porque ela não tem uma dedicação plena ao que ela faz, ela não consegue enxergar, ela só reclama que não dá certo no trabalho, que ela não consegue tirar uma boa nota na escola, que ela não consegue desenvolver a tese de conclusão de curso dela, ela recebe relatórios, ela fica enrolada com os relatórios. Por quê? Porque ela está muito ocupada em cuidar do que está fora, e ela não vai fazer direito o que lhe compete, ou que deveria estar sendo feito. Aí ela vai reclamar, ela vai começar a falar de que ela não tem espaço, que ela é perseguida, que todo mundo tem oportunidade, ela não tem. E ela vai criando aquele ciclo vicioso. E ele vai entrar no movimento de vitimismo. Ela vai, na sequência, ela vai ter também todo um processo de estar fazendo chantagens emocionais, chantagens afetivas, explorando, né, a compaixão das pessoas que estão ao redor dela. Vai chegar um momento em que o que vai pulsar nessa pessoa é, além da decepção, da solidão, da frustração, vai frustrar o arrependimento. Isso, claro, numa idade um pouquinho mais avançada. Ela vai, poxa, dediquei tanto, por que eu fiz isso na minha vida? Né? Eu encontro pacientes que vão dizer assim, nossa, Milton, eu passei a vida inteira me dedicando a esse filho, a esse casamento, a isso, aquilo, outro. E há uma tendência natural de que ela se dedica tanto a uma outra pessoa que ela fortalece a outra pessoa, mas no sentido de fortalecer, não de criação de vínculos, mas de fortalecer de autonomia para o outro, e o outro vai embora para a vida. O outro vai viver a vida dela e ela vai ficar para trás, né? E aí ela vai criar, vai se arrepender, e junto com esse arrependimento vem o quê? As mágoas. Nossa, tanto que eu fiz, fulano ingrato, tanto que eu me dediquei, tanto que eu realizei, tanto que eu contribuí. E o que eu recebo em troca? Meu Deus, aí vem aquele chororô, aquela vitimização, aquela coisa toda, né? Olha o nível de satisfação, olha o nível de frustração, olha o nível de fracasso que vai sendo entalado aqui. E ela não tem o que falar, porque se ela fala, ela vai ter consciência de que ela não tem o direito de cobrar, porque ela é quem deu, ela não deu espaço para a pessoa, sabe aquela pessoa que vai fazer alguma coisa, alguém chega para arrumar, por exemplo, acaba de almoçar, imagina um grupo de pessoas que acaba de almoçar. Aí todo mundo acaba, aí alguém, não, vamos ajudar a lavar a louça. Ela, não precisa não, pode deixar. Vai lá para a sala, vai conversar com o pessoal, deixa que eu cuido aqui, vai lá, deixa que eu lavo aqui. Alguém que chega e faz alguma coisa, qualquer coisa, situação, não pode deixar que eu faça, não pode deixar que eu faça. Não. E aí depois ela vai ter alguma informação de que ela não tem mais o direito, mas você não me ajudou, mas você não queria me dar espaço para ajudar. Então ela sabe que não tem muito o que falar. Olha as coisas entalando, olha as coisas se bloqueando aqui na garganta. E aí, aquilo entope, aquilo entala na garganta, aí já viu, né? Aí vai ficar toda aquela construção, olha a agressão que vai estar sendo feita a si mesmo, tá? Eu não vou ter equilíbrio na relação entre aquilo que é interno e aquilo que é externo. Lembra que eu falei, não há interno, não há não há uma necessidade interna, não há digamos assim,
aquilo que é importante para mim. Eu não tenho um olhar para mim. Então, tem desequilíbrio. Não há interno e externo, só há externo. O que eu fiz, na verdade? Que isso tudo que eu falei aqui vai desembocar numa coisa chamada autoanulação. A gente começou falando desse problema de tumores e nódulos na tireoide, eu comecei falando sobre autoabandono e vejo agora, fecho essa ideia com a ideia de autoanulação. Onde eu estive nesse processo todo? O que eu cuidei nesse processo todo?